lá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto execução. A mini aula é uma forma que fui orientado pelo meu coração para semear o conhecimento adquirido ao longo de cerca de 35 anos, envolvido em obras de terraplanagem, desde o levantamento plano e altimétrico cadastral, até compra do terreno, até a avaliação de desempenho daquele empreendimento. E o nosso objetivo aqui é solicitar que os senhores divulguem esses vídeos, divulguem o canal. A finalidade da Academia Dynamis, ela é infinita, porque fala da vida espiritual, fala da vida eterna, por isso que é infinita, né? Esse é o objetivo, utilizando os dons que Deus nos deu, aqui como engenheiro civil geotécnico, e agora semeando esses 10 minutos de segunda a segunda, e que a gente pede para os senhores divulgarem. Desculpa, mas eu tenho que fazer esse preâmbulo exatamente para que pessoas que necessitem desses conhecimentos possam nos conhecer, porque além de estar tudo gratuitamente colocado no canal YouTube e a gente divulgar nas redes sociais, nós temos na descrição do vídeo e no primeiro link lá o grupo do WhatsApp para poder tirarem dúvidas, trazerem sugestões e fazerem perguntas de problemas que os senhores possam estar tendo hoje, ou terão, ou desejam fazer uma obra de terraplanagem e não sabem como fazer, quer seja o engenheiro, quer seja o proprietário, quer seja, enfim, geólogos envolvidos, arquitetos, né? Nós estamos disponíveis gratuitamente para dar uma orientação básica sobre isso. E temos lá na descrição do vídeo todas as atividades da academia. Bom, vamos à temática de hoje. A temática de hoje é sobre fatores de segurança, estabilidade de taludes. Eu entendo isso daí fundamental, mas a sociedade e eu mesmo já me distraí muito com esse assunto. Vou explicar. Qualquer desnível causado em uma obra de terraplanagem pode romper. E eu preciso definir a inclinação. E o processo executivo. Então não é só uma questão geométrica, é uma questão geotécnica, porque envolve resistência, deformabilidade e permeabilidade. São mecanismos que são estudados na disciplina chamada mecânica dos solos, e nós temos a mecânica dos solos mais voltada a conhecimentos básicos, e temos a mecânica dos solos experimental, que é o laboratório de solos, e são as investigações geotécnicas de campo, como ensaios de campo e ensaios de laboratório, que é o curso, inclusive, que nós estamos tendo nessa quinzena e apresentando nos mini treinamentos dessa quinzena que estamos. Vejo a grade de disco, a grade de cursos que temos lá no site www.dynamisbr.com.br. Mas então, fatores de segurança. O que a gente vê hoje, e eu tenho uma experiência muito forte nesse tema, porque quando jovem, eu fiquei apaixonado por fazer cálculo de estabilidade de talude, e naquele tempo não tinha os computadores que tem hoje, nós tínhamos computadores que é o tamanho de um quarto, 3 por 4 por 2,5, enfim, era enorme o computador. Mas não me aprofundando nesse assunto, nós fazemos lá uma programação para o computador processar, levávamos lá os cartões naquela ocasião, ele processava tempos depois, meia hora, 1 hora, 2 horas, depende do que eu estava pedindo de processamento, e ir lá buscar os resultados. E aí eu aprendi que o grande problema do cálculo de estabilidade de talude é a configuração das camadas. Primeira coisa, as camadas representativas daquele maciço que eu ia estudar
qual seria a inclinação do talude. Então, sem uma boa investigação geológico-técnica, os cálculos de estabilidade de talude podem não valer de nada. Mas tem um outro problema. A configuração das camadas representativas passam por fazer sondagens, hoje eu falo em PGG 3D, formatar o PGG 3D, que não é uma coisa cartesiana, e se aprende a cada obra, e depende da magnitude da obra, do próprio tipo de solo, dos carregamentos, dos cenários dessa obra em termos de engenharia. Temos que fazer as coletas de amostra, aí vem um outro problema, como coletar, não é fácil, não é fácil no sentido que não é cartesiano, não é de uma forma explícita, bem determinada, a coleta assim. Não, cada caso é um caso, e além da questão de representatividade dessa coleta de amostra no maciço, nós temos o como coletar, como transportar, e depois moldar o corpo de prova e poder, então, ensaiar. Para quê? Para saber a resistência. Para saber a resistência. Então, esse gráfico que eu estou apresentando é um gráfico onde que mostra o que acontece com a resistência de solos não saturados quando umedecidos. Então, começa. Opa, peraí. Eu estou projetando a obra para ela ficar seca, ou seja, sem infiltração da água, sem elevação do lençol freático. Então, veja as variáveis. As intempéries, chuvas, os solos absorvem ou não absorvem, absorvem muito, absorvem pouco. Se absorverem muito, o que vai acontecer com a resistência? Se o lençol freático sobe, o que acontece? Então, veja quantas variáveis que tem para serem investigadas, né, para poder fazer um cálculo de estabilidade. Eu, como jovem, fui aprendendo com os meus erros, e hoje eu estou aqui para falar dos meus erros, para que os jovens não cometam o mesmo erro, ou seja, fazer cálculos inadvertidos, cálculos com princípios equivocados, cálculos sem investigação geológica e geotécnica. Por isso que eu entendo e oriento quem quiser ser orientado conosco, e qualquer um dos senhores são candidatos, porque eu quero orientar gratuitamente, no entanto que tem um workshop toda a tarde, das 16 às 17, tem tudo isso gravado no canal YouTube, então qualquer um pode servir lá no canal YouTube e tirar dúvida. É o melhor que eu posso fazer, né? E ainda mais, falar que eu sou cristão verdadeiro e falar para a pessoa, olha, você é cristão? É, será que você é verdadeiro? Sou, ah, que bom e tal. E começar também a ter uma vida, que não tem nada a ver com religião, começar uma vida espiritual, porque nós temos uma visão holística da terraplanagem, da engenharia geotécnica, porque temos, na verdade, habitando em nós o Espírito Santo, que nos leva a ter uma visão celestial, que depois leva para a holística, que depois leva, então, para a temática e para o dia a dia. Esse gráfico está mostrando, então, que o mesmo solo que tem uma certa resistência, né, que é dada por essa linha preta, né, ele se umedecido, e eu falo umedecido porque não necessariamente precisa haver uma saturação, a gente força uma saturação, mas às vezes sem uma saturação ele já enfraquece, tá? E ele perde esse intercepto de coesão. Então tem solos que pode perder, assim como pode ter uma influência no ângulo de atrito, que a gente pega mais, o problema é na coesão, é essa a nossa experiência. Estou falando assim só para deixar a mente aberta dos senhores. Então, definir coesão de atrito passa por tudo que eu já falei, definir camadas, e a partir de definir camadas, você poder ter amostras representativas e passa por dificuldades de coleta, de própria coleta destruir a amostra. Por isso que aí então surgem os ensaios in situ. Quando o ensaio de SPT é o primeiro, mas também temos ensaios de PE, outros penetrômetros, que podem ser muito úteis na definição de camadas e fazer correlações com os ensaios de resistência triaxial ou cisalhamento direto, onde que a gente define, então, o intercepto de coesão e o ângulo de atrito do solo. Bom, e aqui tem uma coisa curiosa, que é também a questão que está ligada à geologia de engenharia, que é se o solo é homogêneo, se o solo tem remanescente
resquícios da rocha matriz, né? E aqui no caso nós temos uma xistosidade nesse sentido, e se você não colocar corretamente esse corpo de prova, você pode não romper assim e ele pode ser muito resistente, que é nesse plano que é a ruptura, não é no outro plano, né? E aqui está um exemplo, né? Se eu tenho uma encosta com uma xistosidade, é o plano de fraqueza da rocha, nesse sentido, é um lado instável, mas eu tenho outro lado como um lado estável, né? Para o mesmo solo. Então, é outra coisa que envolve a investigação geotécnica, que envolve a coleta de amostras e depois a fabricação do corpo de prova. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Esse assunto vai voltar, evidentemente, várias vezes e a gente vai, então, conversando com os senhores através dessas gravações. Pedimos para vocês divulgarem isso, que isso é importante para jovens que estão na universidade, jovens formados, e pessoas, engenheiros civis já com uma certa idade, ou com muita idade, como a minha, mas que percebam o que a obra terraplanagem vai ser cobrado pela sociedade através da área jurídica, ela tem que atender às normas brasileiras, as normas brasileiras retratam a experiência da sociedade e eu estou aqui falando da minha experiência, que se encaixa na experiência de muitos amigos. Só que eu estou fazendo um processo gratuito, de não só gravar esses 10 minutos, de segunda a segunda, mas disponibilizar no canal YouTube, mais disponibilizar 1 hora por dia, das 16 às 17, para tirar qualquer dúvida, gratuitamente. Muito obrigado. Tchau. Até a próxima.